Baixando na sua loja de aplicativos, nos celulares ou tablets, na Google Play Store, ou se você utiliza iPads ou sistema iOS, na loja da Apple. E também, posso colocar novamente aqui no chat, essa versão que eu estou utilizando é a versão instalável em computadores com Windows. Mas também temos aqui a versão online, ou seja, nesse link aqui que eu vou colocar de novo aqui para vocês, tá? Ele pode ser utilizado online, mas aí necessita de internet. Rafael? Sim, pergunte. Eu tava... provavelmente eu vou usar a versão online, por ser Linux. Sim. Eu tava olhando aqui, eu não tô conseguindo acessar. Tu poderia mostrar o caminho, porque posso? Estão aparecendo vários links. Até aí eu consegui, cuidado. mas depois... Isso, Jonatas, aqui, ó, tu toma cuidado. Aqui tá escrito começar, mas isso aqui instala um outro, por exemplo, assim, mais extensões dentro do teu navegador. Então não cuida, né? É justamente uma pegadinha. Claro que eles estão te oferecendo uma coisa gratuita, mas estão querendo que tu instale e olhe outras coisas. Então tu rola, entra aqui, ó, no site, né, apkonline.net, e aí tu rola um pouco a tela para baixo, tá aqui, ó, executar online. Certo? Ok, Ele vai até eu uma nova tela. Uhum. Vamos ver aqui, ó. Aí ele vai ter que instalar o emulador Android dentro do teu navegador. Aí é só esperar um pouquinho, ó. Vamos ver aqui, ó, começar. Aí tu clica em começar. Ó, aí tem que aguardar um pouquinho. Até se você olhar no material que eu disponibilizei, o material didático que está lá na descrição do vídeo da aula 1, tem a primeira atividade foi feita utilizando somente o aplicativo online, ó. Vou clicar em entrar e está começando, ó. Claro, por ter toda essa questão assim de instalar o emulador, de iniciar, ele é um pouquinho mais lento do que as outras versões. Tá? Aí só tem que aguardar um pouquinho, ó. Vai demorar um pouquinho e já vai começar. Ó, é um pouquinho mais demorado. Aí depois você dá algumas permissões para ele, né? Ó, permissão de áudio e pronto, começa a funcionar. Tá aqui, ó. Ó, para escolas ou para casa, né? Eu vou clicar aqui em casa. Ó, a mesma interface, a telinha que eu tenho no outro que é instalado no Windows, ó, igualzinho, ó. Não tem diferença. Outra questão que é chata, né, claro, né? É a questão das propagandas, mas aí você pode retirar as propagandas, né? Só aqui, ó, reporta e fecha as propagandas. Isso pode fazer, basta clicar nos xizinhos. Tá? Essa aqui é a única que não dá. Fica em cima. Um pouquinho, deixa eu ver quem tá entrando. Tá, então voltando aqui. Ó, e aí a gente clica e abre a telinha do Scratch. Conseguiu agora, Jonatas? Sim. Uhum. Agora tá aparecendo aqui, ó, Android emulador tablet 5504, certo? E aí clica no mais ali para começar uma nova história, ó. Ó, exatamente igual às outras versões, tá? Essa interface aqui do emulador que funciona online, nós temos o personagem gato, tá? Tá aqui o gatinho. Nas versões instaladas em celulares ou tablets também. A única questão, nessa outra aqui que eu utilizo instalado no Windows, o personagem gato não está disponível, mas está o segundo personagem mais conhecido, que seria o conhecido Tiki. Aqui, ó, vou abrir para vocês para começar a mostrar por aqui. Tá aqui. Então, nessa versão instalada em Windows, não tem o personagem gato, mas tem qualquer outros personagens. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui como é que a gente faz alguns passos, falar sobre os menus. Então, primeiramente, aqui nessa barra aqui embaixo, nós temos o menu principal, que é onde a gente vai navegando pelos tipos de blocos. Ó, toda a história, ela começa sempre pela bandeirinha verde.
Porque depois, quando eu clicar na bandeira verde, ele vai executar toda a programação que eu colocar aqui. Vamos lá. Vou botar aqui uma seta para a direita. Mas ao mesmo tempo, tá vendo o númerozinho 1 aqui embaixo? Eu posso mudar. Em vez de um passo, por exemplo, ele pode dar 4 passos. Basta que eu clique ali e troque de número. Depois, o que eu vou fazer? Eu quero que ele suba para cima mais 4 passos. Agora, vou fazer uma atividade rápida aqui. De novo, 4 passos. E depois para baixo novamente, 4 passos. Ó, pronto. O que a gente fez agora? Quando eu clicar na bandeira, olha só. Pronto, tá aqui. Nós temos a questão das setas direcionais, de reconhecimento de padrões numéricos e também uma figura geométrica, né? Se a gente olhar aqui as setas, a gente está fazendo ele com que ele execute um quadrado. Outras atividades são possíveis. Por exemplo, aqui, ó, quando eu clico aqui no menu, no botãozinho que parece uma criança, nós temos, por exemplo, o bloco, esse aqui eu arrasto aqui para a área de programação, o bloco, né, onde ele pode dizer alguma coisa, o bloco de balão. Por exemplo, oi. Ó, vou escrever aqui, digitar direto. No momento, não estou utilizando máscara. E posso colocar aqui no final da minha programação. Vou executar novamente. Oi, no momento não estou utilizando máscara. Ponto. Então, seguindo adiante. Agora, olha só, essa aqui é a parte legal, tá? É a parte dos... Ele pode ir com esse bloco, é só um barulhinho de pop mesmo. Esse aqui não é muito legal. Mas o mais legal é esse bloco aqui, onde a criança consegue gravar o seu som, o seu próprio som do microfone, do tablet ou do computador. Então eu clico nele e aparece esse pequena telinha aqui. Se eu clicar na bolinha vermelha, eu começo a falar e vai gravando o som. E aí, novamente, clico no vermelho e clico no Vzinho. E agora aparece aqui, ó. Aparece e eu arrasto e coloco na minha programação. Vou executar novamente. Antes de executar, eu quero mostrar uma outra coisa. A gente está vendo aqui a área de programação com o personagem que eu estou programando e aqui eu vou, quando eu clico aqui, eu maximizo a tela. Então agora eu vou enxergar tudo aquilo que está aparecendo na minha história. Vamos lá. Essa atividade que eu fiz aqui rapidinho. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar o meu áudio. Não conseguiram ouvir, né, pessoal? Não sai o áudio, né? Sai ou não sai? Não. Não sai, né? Não. Que pena. Tá? Mas testem, né? Testem essa função aqui que as crianças é o que eles mais gostam. Agora, seguindo adiante ainda nas funções básicas, como é que eu vou trocar o cenário, o palco? Vamos aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui em cima e vai aparecer todas as possibilidades de palco. Ó, nessa parte superior aqui, tem todos os palcos, as atividades que eu já criei utilizando o editor de palco. Então, eu posso pegar um palco qualquer e ainda fazer um desenho, desenhar um bichinho, escrever alguma coisa. Por exemplo, naquela ali, eu vou colocar esse aqui. Então, eu seleciono o dia na praia e clico no ver. Tá aqui. Agora, se eu quiser escrever alguma coisa, colocar um personagem que não necessite de programação, ou escrever alguma coisa, clico aqui nesse ABC e vou digitar. Ó. Pronto, ó. Eu clico aqui no ABC, digito aquilo que eu quero e posso botar o título no meu palco, tá? E agora, né, tá aqui o meu personagem passeando na praia, na areia. Ó. Outra questão que é muito importante é que às vezes é necessário a gente fazer
a gente fazer o ajuste do tamanho do personagem com a história. De repente, conforme o palco que a gente escolher, o personagem fique muito grande. Deixa eu trocar o palco aqui rapidinho. Ó, olha só, imagina, botei o personagem aqui caminhando na calçada e olha o tamanho dele, ele tá quase da altura do prédio. Fica meio estranho. Fica muito grande, olha só. Como é que a gente faz para diminuir o tamanho do personagem, pessoal? Tem duas formas. Eu poderia pegar este bloco aqui, ó, que é o que diminui o tamanho do personagem, e antes de eu começar a programação, eu clico nele, diminuo ele e acerto o tamanho do personagem conforme a minha história. Ou poderia ter colocado ele no início da minha programação, que nem eu fiz aqui. Só que antes eu teria que ter diminuído ele pelo menos 4 vezes, para que fique neste tamanho aqui apropriado. Mas eu vou deixar ele de fora porque eu já cliquei 2 vezes. Caso seja necessário a gente aumentar o tamanho, arrasta o bloco que aumenta de tamanho, todos os blocos são muito intuitivos, visuais, e clico nele quantas vezes forem necessárias. Vou colocar de volta. Opa, foi demais. E aí esse bloco, depois que eu mexo no tamanho do personagem, eu não preciso mais nele. Eu posso colocar ele de volta, só arrastar para cima, que ele simplesmente desaparece. Também uma outra função que eu vou mostrar numa das atividades que eu preparei hoje, bem interessantes, é o bloco de desaparecer e o bloco de aparecer. Olhem só. Quando eu coloco esse bloco na minha programação, conforme o enredo da minha história, se eu quiser criar um jogo, por exemplo, às vezes é necessário com que o personagem desapareça, o objeto. Então eu posso utilizar esse bloco na programação. E esse outro aqui para aparecer. São mais algumas funções disponíveis. Novamente aqui, bloco de tempo. Conforme tem uma das atividades que eu vou mostrar para vocês, às vezes é necessário com que a gente faça sincronização entre por exemplo, o balãozinho de diálogo e aquilo que a gente gravou no microfone. Nesse caso, é necessário que a gente utilize esse bloco de tempo, tá? Ele vai até no máximo, não me falha a memória, vai até no máximo 90, não passa disso. Tá? Então a gente pode alterar a quantidade de tempo que é necessário para fazer a sincronização. Ou quando a gente não quer utilizar a função de envio de um comando para outro personagem, a gente pode também utilizar o tempo para que o personagem fique esperando. Tá? O que é essa questão de mandar um comando para outro personagem? Deixa eu vir aqui e colocar mais um personagem na minha história. Vou pegar o menininho de máscara aqui, ó, já está pronto, ó. Depois eu vou mostrar para vocês a questão da edição de personagens. Então tá aqui, ó. Vou diminuir o tamanho dele. Primeira coisa, ele está muito grande comparando com o outro personagem, ó. Vou colocar ele lá na calçada. Pronto, ainda está grande, mas vou deixar, senão vai ficar muito pequeno para o pessoal enxergar. Então, quando eu clicar no personagem, a área de programação que aparece aqui embaixo é dele. Ó, aqui está aparecendo o tique, está aqui o tique e a programação dele. Se eu clicar no outro personagem, agora é a programação dele. Então, primeiramente, eu vou fazer a interação entre dois personagens. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho essa programação rapidinho. Ó, vou mudar rapidinho e vou fazer a interação entre eles. Como é que eu vou fazer isso? Aqui nós temos esses bloquinhos que parecem uma carta, ó. É como se ele enviasse uma carta. E aí nós temos 6 possíveis comandos de interações entre personagens. Então, conforme a minha história, de repente um personagem quer se comunicar com o outro. Ou seja, um executa uma programação, manda esse convite, ou seja, essa carta, esse comando, e o outro começa a executar a sua programação. Então eu tenho só 6 possibilidades. Caso o número de personagens seja muito grande, a gente pode usar o tempo para fazer essa interação. Basta a gente fazer a sincronia. Então eu vou mandar uma carta vermelha. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Outra questão, pessoal, nós gostaríamos que vocês pudessem colocar aqui no chat
de qual cidade vocês são e se vocês são profissionais, trabalham em escola, ou são alunos, ou são profissionais de educação. Coloquem aqui no chat para a gente, por favor. A gente gostaria também de conhecer vocês. Isso, como a Marjorie colocou ali, o palco ele é como se fosse o plano de fundo, certo? Então é onde acontece a nossa história. Mas o palco também pode ser editado. Eu já volto a falar no palco. Então, voltando aqui a nossa pequena história que a gente está montando, aqui, o personagem Tiki, que é o que está aqui à direita, aqui ele está selecionado, ele vai andar 4 passos para a esquerda e vai dizer alguma coisa para o personagem. Ó, vou escrever aqui agora. E vai mandar a carta vermelha para o personagem, a criança. Agora vou começar a programar a criança. Então, como a criança recebeu a carta vermelha, ó, eu tenho que selecionar a carta vermelha. Então, quando o Tiki mandar a carta vermelha, começa a programação da criança. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela a dizer alguma coisa. Ó, todos os balões de comunicação sempre começam por olá. Tá? Então a gente é o padrão do aplicativo. Então eu vou colocar aqui. Vou botar a resposta dele. Sim. Minha mãe que fez. Depois eu vou colocar também uma pergunta para ele. Ó. Ele vai devolver com uma pergunta. E vamos usar de novo o bloco de comunicação. Aqui, o bloco de comunicação. Ó, vou mandar agora uma carta verde para o Tiki. Então, o Tiki agora vai começar uma segunda etapa de programação com a carta verde. Então, primeiramente, ele executa essa primeira programação, passa para a criança, que manda uma carta verde, de volta para o Tiki. Agora ele vai dar a resposta dele. Vamos lá. E agora, feita a nossa programação, eu posso usar um outro bloco aqui de movimento, que é esse bloco aqui no final da programação. O que é isso aqui? É voltar para a posição inicial. Então, quando a gente coloca os personagens, eles aparecem em qualquer ponto da nossa animação. Quando eu coloco o personagem, desculpa, o bloco voltar à posição inicial, o personagem volta para a posição que a gente programou, que a gente arrastou. Agora eu vou executar só para ver se esses 4 passos para a esquerda são suficientes ou não. Se eu não vou ter que aumentar um pouquinho mais. Vamos lá. Ó, é pouco. Vou aumentar o tempo, a distância que ele percorre. Mais uma questão de matemática, a criança vai ter que ter a noção de quantos passos o personagem vai ter que dar até chegar ao outro personagem. Vamos lá. 4 foi muito pouco. Pela distância, mais ou menos uns 8. Vamos ver. Mais um. Acho que mais um ainda. Então, o legal do aplicativo, do Scratch, é que a gente vai programando, vai tentando, vai montando a historinha e ao mesmo tempo vai testando. Então, assim, então não tem como, não é aquela coisa assim que você programou, vai ficar errado, não tem como arrumar. Tem como a gente arrumar a programação até chegar no objetivo que a gente quer. Ó, agora deu, ó. Agora vai chegar certinho. Parabéns, você está de máscara. Sim, minha mãe que fez. E onde está a sua? Já vou colocar a minha. É importante se proteger. Então, essa aqui é uma opção de programação rápida aqui, de uma atividade que eu fiz agora, onde a gente tem a questão da direção, tem a questão do diálogo, tem a questão matemática, quantos passos ele vai ter que andar até
chegar no menino, ou seja, comunicação entre personagens, a questão da mudança nos palcos, e agora eu vou mostrar, por exemplo, a questão da edição de personagens. Como é que eu faço para editar o meu personagem? Aqui do lado esquerdo, pessoal, ó, está selecionado o personagem Tiki. Então eu vou clicar aqui no editor de personagem, e aqui aparece ele. Eu posso, por exemplo, mudar a cor dele. Ó, vou colocar ele... E aí clico em cima dele. Pronto, ele ficou branco. Agora, o que a gente vai fazer? Como a gente está passando por esse período de pandemia, é importante que ele se proteja. Vamos desenhar a máscara. Ó, clico aqui na forma de quadrilátero, e aí vou escolher, por exemplo, uma cor, uma borda. Vou desenhar agora. E também eu vou colocar uma cor de fundo na minha máscara. Que cor eu vou colocar? Azul. Eu gosto de azul. Tá ali. E agora, vou desenhar as alcinhas. Linha reta, selecionei lá em cima e tá aqui as alcinhas da minha máscara. E clico no V, tá lá o meu personagem com máscaras. Certo? Dúvidas, pessoal? Né? Por favor, queremos ouvir vocês também. Tá? Vou passar para a nossa segunda atividade, então. Alguém tem algum exemplo, gostaria de mostrar para nós aí, compartilhar a sua experiência? Ó, o Gilberto, professor de ensino médio, preparando-se para colaborar com a montagem da sala maker. Pô, que legal, Gilberto. Qual escola, Gilberto? Qual disciplina que tu dá aula no ensino médio? Escola Nossa Senhora de Fátima, que é no bairro Fátima, em Cachoeirinha. Ah, que legal. Qual é a disciplina que tu dá lá na Eu escola? trabalho com área de ciências humanas, mas a gente, como está com um processo de selo empreendedor na escola, Sim. Aham. então nós estamos desenvolvendo diversas habilidades e competências, abrindo mais. Eu sempre trabalhei, sempre estudei Sim, como autodidata, né? Mas sim. agora tem que, na verdade, aprofundar, afunilar, né, todo o processo, né? Aham. E lá na tua escola, lá, que tipo de laboratório de informática? Vocês têm tablets, computadores? O que vocês Sim, têm lá sim. disponível? Tem laboratório de informática, tem os netbooks, Aham. e é o que se resume a isso, né? Netbooks e o laboratório de Netbooks com informática. sistema Linux ou Linux. Windows? Todos, Linux, todos Linux. Uhum. tudo Linux? É, e Tudo para Linux. vocês tem essa opção aqui do Scratch Junior, o aplicativo online, que nem eu mostrei, ou também tem o próprio Scratch, né? Que é o Scratch voltado mais para ensino fundamental 2 e médio. Tá? Também esse dá para instalar no Linux diretamente, né? Tem essa opção. Até posso, de repente, botar no material de apoio lá como é que a gente faz a instalação depois, ou tu entra em contato com a gente no nosso e-mail, pode mandar alguma dúvida que eu posso te dar uma ajuda nessa questão de instalação do Scratch nos computadores Linux. Aí fica instalado dentro da própria máquina. Também nós temos aqui a Karen, Porto Alegre, trabalha em Gravataí com ensino fundamental. A Belkis, professora das séries iniciais em Alvorada. Belkis, qual a tua escola, Belkis? Oi? A Belkis acho que não está ouvindo. Vamos ver. Vamos adiante, então. Acho que depois ela responde. A Miriam. Miriam Ciências, responsável pela robótica da Colombóticos. Ah, Miriam. Bem bacana. Oi, Rafa. Já nos conhecemos, né? Já. É. Miriam, tu pode usar o Scratch normal. Não precisa ser o Júnior, né? Mas assim, ó, a base é a mesma coisa. Se tu sabe usar o Júnior, tu sabe usar o outro. E ele, inclusive, tem muito mais funções, assim, para te fazer mais... Certo? Muito mais funções. Eu utilizei um pouco, mas como a intenção esse ano era ampliar as turmas, né, Rafa? Eu queria começar a trabalhar já com os pequenos.
E aí, quando tu falaste do Júnior, para não ficar só no Code, ó, com a hora do conto, eu Sim. lembrei, então, de fazer com eles também, que a gurizada gosta, né? Mas agora só no retorno, né? Porque a gente não teve, bem dizer, contato com as outras turmas. Eu tenho contato só com a equipe e mesmo assim tão meio devagar, né? Não, com Então, certeza. Realmente. Eu, inclusive, esse ano, logo que começou essa questão da pandemia, eu mal consegui reunir os meus alunos ainda. Mal consegui reunir os meus alunos, então a gente não trabalhou praticamente nada ainda esse ano, né? Tivemos só uma primeira aula, um primeiro contato e tivemos que parar as atividades. Agora, com esse retorno das atividades à distância, eu quero ver se eu consigo reunir eles e a gente trabalhar alguma porque coisa também. muitas vezes independe da gente. Eu, pelo menos, lá na escola, é só ensino fundamental. Sim, Então, esse comprometimento, essa maturidade, eles não têm, eles precisam constantemente ter uma pessoa que esteja ali com eles, incentivando, 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 e a distância, isso dificulta um pouquinho, né, mais as tarefas, aí ele já vem com aquela história, tem as tarefas, coisa e tal, e realmente tem bastante tarefa, então, também para dar um tempo. Então, o que eu tenho feito com eles, assim, de vez em quando, a gente se encontra, a gente tem um grupo, a gente conversa, acho que a conversa, essa época, assim, é bem importante para a nossa saúde mental, principalmente, né? Então, dá esse aconchego, assim, a gente ter essa proximidade com um e com o outro, e depois a gente vê como é que fica. não, com certeza. Se precisar de alguma ajuda, né? Sabe que Bato, pode contar com a gente. é nós e os foguetes. Ah, com certeza. É uma outra ideia interessante, assim, da gente fazer sei Ah, lá, é uma boa. uma outra live mostrando pro pessoal alguns vídeos, alguma coisa. Isso é uma coisa que chama bastante atenção da gurizada. Com certeza, eu É. sou aluna número 1 quando tiver. Não, com certeza, vamos pensar nisso. Também aqui nós temos a Kátia Silveira. Não, primeira a Ariadne Altieri, professora de Educação Física no município de Farroupilha e mora em Caxias do Sul. Boa noite, Ariadne. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Qual a sua escola? Qual o ano de... A Escola Medianeira, atualmente estou na vice-direção. Eu fiz aquele curso que o município fez ali em Farroupilha, ali no dia 11, 12 de março, se não me engano. Sim. Do UNO. Ah, você estava nas nossas aulas lá? Sim. Aí, na verdade, tinha até já um mini projeto para estar atuando com um grupo de alunos, enfim, aí uma semana depois as aulas foram suspensas, né? E estou me aperfeiçoando, sou da área de educação física, atualmente estou na vice-direção e nós não temos ninguém da área de informática, que tem um laboratório, ganhamos computadores, nós hoje estamos com 7 computadores novos e 5 pegando no tranco, mas... né, nós temos uma equipe de TI que está sempre atualizando e organizando e está parado lá, então eu resolvi ir para essa área para tentar otimizar o espaço e qualificar, né, o ensino dos alunos lá. Que legal. E aí, o que eu gostaria de dizer, assim, que essas 2 aulas de Scratch Júnior que nós fizemos, nós temos um material, vai ter os vídeos disponibilizados, que a gente vai mandar os links para vocês, e material de apoio. Então, no retorno, assim, quando precisar, vai trabalhar, fazer formações com os professores de vocês lá, e precisar da gente, a gente dá um apoio, certo? Com certeza, até a gente tinha uns encontros, né, Marjorie, a seguir, acho que o primeiro você viria junto também, né, e no fim aconteceu que parou tudo, né, mas vamos aguardar e esperar que a gente consiga retornar, né, continuar. Sim, Ariadne, tudo bom? Tudo. Estava marcado para o dia 28 de abril, né? Mas, com certeza, vai ser reorganizado, a gente vai... Acho que é o momento que daqui um pouco tudo isso vai passar, a gente vai ter aprendido muito, vai ter que mudar muitas coisas, né, no dia a dia, mas a gente vai se adaptar e é muito importante esse momento a gente estar aproveitando, como tu disse, né, tá se qualificando, tá conversando, e eu tenho visto bastante, assim, a diferença, né, desses encontros online
quando a gente... É uma sala de aula virtual mesmo, e quando é só uma transmissão, né? A gente consegue estar um pouco mais próximos. É, bem interessante. E parabéns pela iniciativa e convite aí, muito bacana. A gente que agradece. Bastante. Kátia Silveira, boa noite. Qual a sua escola? Escola, área de atuação? Está me ouvindo? O Jonatas também, lá de Farroupilha também, Jonatas. É verdade, agora eu tô te vendo no teu vídeo. Isso. Então, pessoal, agora, já que a gente conversou um pouquinho com os participantes de hoje, eu vou passar para a segunda atividade, que aqui é a mais interessante, onde eu criei tipo um joguinho, assim, que é onde a criança já interage, ela não vai ficar só assistindo a sua animação. Então, assim, para que a gente saia, por exemplo, da primeira história, essa que eu criei agora, e salve, basta a gente clicar aqui na casinha. Ó, clicando na casinha. Clicando na casinha, tá aqui todos os projetos que eu já cliquei vão ficar salvos aqui. O último foi aqui, ó, projeto 8. Ah, mas como é que eu faço para, por exemplo, renomear o meu projeto? Aí eu vou entrar novamente para mostrar para vocês como é que eu renomeio o meu projeto. Deixa ele entrar. Aqui, ó. Do lado direito tem esse botãozinho verde. E aí eu clico aqui em cima e vou colocar aqui, ó. Aula 2. Aula 2, né? E vou colocar o nome que eu quiser. E clico de novo no Vzinho. Agora já está salvo. Vou sair, salvando. E tá aqui, ó. Aula 2, proteção à saúde. Agora eu vou mostrar a nossa segunda atividade de hoje, que é basicamente quase um jogo feito para crianças e é onde eu tenho uma atividade com matemática. Tá aqui. Toda essa programação desses exemplos, pessoal, vai estar no material de apoio que eu vou enviar para vocês, certo? Vai estar na descrição dos e-mails que a gente vai mandar para vocês. Tá? Então, essa atividade aqui, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela tem 12 personagens. Foi utilizado 12 personagens para que eu conseguisse fazer essa animação, que é quase um jogo, vou mostrar para vocês. Então, a gente começa com 4 peixes, depois nós teremos 4 dragões e 4 bolas. 4, 8, 12 personagens. Estão eles aqui do lado direito aqui na coluna dos personagens. Tá? Então, no material de apoio está a programação de cada um individualmente. Tá? Então, primeiramente, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o palco. Eu vou clicar aqui no palco e vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse palco aqui gradeado, com essa grade, né? Que parece... Tem aqui outros modelos aqui que parecem um jogo da velha. Posso fazer um jogo da velha? Posso. Dá para fazer. Tá aqui quase pronto. Tá? Depois eu posso clicar no palco branco e clicar no editor. Como é que eu desenho aquelas linhas? Então, olha aqui. Eu vou clicar aqui na linha circular, tá? E vou arrastar. Ó, se eu puxar para o lado, vira um círculo ou uma circunferência, qualquer forma geométrica. Se eu manter ela assim, eu consigo desenhar uma linha. Pronto. Posso desenhar várias linhas. Posso, inclusive, trocar de cor na minha linha, né? Aí eu vou ter que fazer uma linha nova de outra cor, ó. Ó, troquei a cor do fundo todo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, deixa eu voltar de novo. Trocar a cor da linha. Vamos lá. Tem que clicar na linha para fazer a linha colorida. Pronto. Ó, linha colorida, se eu quiser. Ou formas geométricas. Depende do contexto da história que eu criar. Ó, editor de palco serve para que a gente possa colorir, fazer qualquer alterações nos palcos, inclusive nos prontos. Ó, agora eu vou ter que voltar, né? Porque senão eu vou estragar a minha
a minha atividade. Clico no palco e coloco a que eu tinha antes. Pronto. Então é assim que eu fiz esse palco aqui com essa pequena grade. Então vou começar pelos personagens. O primeiro peixe. Quando eu clico na bandeira verde, o que acontece? Ele vai desaparecer e aparecer em seguida. Assim eu fiz com todos os personagens. Ó, vou clicar no peixe número 2, ele desaparece e aparece em seguida. Peixe número 3, que desaparece. E o 4 também. Então, as programações iniciais é basicamente a mesma coisa. Todos os personagens, eles têm que desaparecer, ó. Porque senão não vai ficar aparecendo na tela e aí não vai dar a noção de que parece um jogo para a criança. Olha só. Todos os personagens, olhem aqui do lado, eles, quando clica a bandeira verde, eles desaparecem. Todos eles. Todos. De novo, bola de futebol, todo mundo desaparece. Tá? Depois, deixa eu voltar lá para cima. Ó, então eu vou executar aqui vou executar a minha programação para que vocês terem uma ideia do que acontece. Todo mundo aparecendo aqui. Quando eu clico na bandeira verde, olha só, todo mundo desaparece e aparece a primeira sentença matemática para a criança. Aqui notem que devido à complexidade ainda que a gente está trabalhando com crianças pequenas, não está aparecendo o sinal de igual, mas já aparece o símbolo de mais, para ter a noção de adição. Então, um peixe mais um peixe é... E agora, como é que a criança vai interagir com isso aqui? Porque o jogo está parado, o aplicativozinho está parado. Basta, eu vou mostrar na programação, eu coloquei um comando que eu posso clicar ou nesse ou nesse. Ou seja, depende o dispositivo. Se a gente estiver utilizando telefones celulares, a criança vai lá e vai clicar na tela. Vou clicar aqui para ver o que acontece. Está aqui a resposta. Essa resposta são outros 2 personagens programados. Agora tem que aguardar um tempo e aparece a segunda sentença. Então aqui. Agora, nós temos 2 dragões menos, né, um dragão. E ele fica parado esperando para que a criança possa interagir e clicar em qualquer um dos personagens. Vai me trazer a resposta. E, de novo, ele espera um tempo. Ó, apareceu. Agora que vem a grande questão, olha só. Todas as outras sentenças matemáticas tinham personagens iguais. E agora? Tem uma bola verde e uma bola cor de laranja. Qual é a resposta que a gente espera da criança? Somente duas bolas. Mas quando ela clicar, ó, a resposta é uma bola laranja e uma bola verde e uma bola laranja. Então é isso que a gente espera da criança. Tá? Essa atividade ela é um pouco mais complexa na questão da programação. Então ela está toda descrita passo a passo lá no material de apoio que a gente vai distribuir para vocês. Um bloco que eu não tinha falado até o presente momento é esse bloco aqui, pessoal. Ó. Esse bloco aqui onde tem o dedo em cima do personagem, é ele que permite que a criança clique no personagem e ele envia o comando para outro personagem. Tá? Então, quando a criança clicou no primeiro peixe, ele mandou a carta laranja. Para quem? Olha só, primeiro, segundo, provavelmente para o terceiro e para o quarto peixe. Ó. 1, 2, terceiro peixe. A carta laranja faz com que o terceiro peixe, ó, apareça, que é justamente a resposta. O terceiro e o quarto, certo? Aí aqui no quarto peixe eu coloquei esse tempo para que a gente converse com a criança ou ela pense na resposta e aguarda um certo tempo e manda a carta vermelha. Essa carta vermelha é para o próximo personagem. Deixa eu chegar aqui no próximo personagem. Próximo personagem. Tá aqui, ó. O dragão recebeu a carta vermelha enviada pelo quarto peixe. E aí o que acontece com ele? Ele aparece. Tanto o quarto
o primeiro dragão, quanto o segundo, que é esse aqui de baixo, e quanto o terceiro. Todos eles aparecem. E aí, o que acontece? Ó, novamente, a programação dele termina e o jogo fica pausado exatamente aqui neste instante. Agora, qual é o próximo passo? De novo, a interação da criança. Ela vai ter que clicar em um dos 3 personagens. Ou neste ou neste. Ó, aqui todos eles aparecem o bloco quando clicado. 2 e o terceiro. E aí, ele manda a cartinha amarela. Quando eu clico num desses 3 personagens, ele manda a carta amarela. Para quem? Para o quarto dragão, que está aqui ele, e ele é a resposta do nosso enigma matemático. Ó. Ele aparece, aguarda um certo tempo e manda a cartinha verde. Carta verde para quem? Ó, tá aqui de novo, ó. A primeira bola de futebol verde, que é essa aqui, ela aparece. A segunda bola de futebol, também verde, e aparece. Depois, novamente, nós temos aquela pausa, fica aguardando que a criança clique nesta ou nessa. Ó, quando clica em qualquer uma das duas, ó, notem que as programações entre os personagens muitas vezes se repetem. Ou seja, essa é uma forma de fazer com que a gente facilite a programação. Então, ele manda a carta verde. Carta verde para quem? Para os últimos 2 personagens, ó. Carta verde não, azul, desculpa. Tá aqui a carta azul. Ó, para os últimos 2 personagens. Fazendo com que a resposta apareça. Recebe a carta azul e apareça. Vamos lá de novo. Aqui. Apareceu o primeiro enigma. Clico. Resposta. Espera um certo tempo. E aparece o segundo enigma. Ó, operações simples, somente adição e subtração. Bem simples. Aí a criança vem e clica. Tá ali a resposta. Espera mais um tempo. Novamente, mais um. E está aqui a resposta. Tá? Depois de fazer as modificações, a gente pode novamente aqui salvar e voltar para a área dos projetos. Ó, vários outros projetos, inclusive os que eu mostrei já na aula passada. Pessoal, alguém gostaria de compartilhar alguma ideia, algum projeto que já tenha feito ou desenvolvido? Falem, por favor, gente. Quem sabe nas próximas aulas a gente aguarde com que vocês aprendam, trabalhem mais, criem as suas próprias histórias, suas próprias atividades para compartilhar com a gente, né? Novamente, eu torno a repetir todas essas atividades que eu fiz na aula de hoje e fiz na aula passada, elas serão divulgadas no YouTube e na descrição dos vídeos nós teremos um material de apoio, tá? Já vou mostrar anteriormente aqui o material de apoio, só um pouquinho. Ele vem em formato PDF, tem uma introdução, tudo aquilo que a gente falou no início da aula, do Scratch Junior em tempos de pandemia, toda uma questão pedagógica a respeito do aplicativo. E depois também as formas de instalação, nós temos aqui os links no material pedagógico. E depois aqui uma pequena explicação rápida de todas as funções e botões. Tudo tirado diretamente do site do distribuidor, do Scratch, ó, todas as funções, um menu rápido, e depois nós começamos com as atividades pedagógicas, tá? A primeira atividade, tá aqui tudo passo a passo, como se faz a programação, orientações ao professor e educador, uma descrição sobre para que serve a nossa atividade, e uma explicação detalhada de todo o código,
toda a programação ela é explicada e detalhada, tudo como a gente faz essa programação, tá? Toda ela. E depois ainda no final de toda a programação, deixa eu puxar mais para baixo aqui rapidinho. Vamos lá. Uma conclusão, né? Concluindo o nosso trabalho também, e as referências, tá? Todo esse trabalho ele é bem fundamentado em outros trabalhos de outros autores, certo? Então a gente está fazendo uma coisa bem certinha e vocês estão bem amparados, né? Na questão de começar a trabalhar nas suas escolas. Dúvidas, pessoal? Sim, claro, Gilberto. Vou anotar, deixa eu salvar aqui o teu e-mail. Só quando vocês estiverem trabalhando já com o Scratch Junior, já fazendo as primeiras atividades, preparando para os seus alunos, né, tiver alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais ou até no WhatsApp, não tem problema, eu posso compartilhar aqui meu número e eu atendo a todos, pessoal. Não tem problema. Para mim é uma maior satisfação, uma maior alegria poder ajudar todos aqueles que estão precisando de alguma orientação. Bom, já estamos daqui um pouquinho nos encaminhando para o final da nossa aula. Dúvidas, por favor, gente? Sugestões? Bom, deixa eu mostrar uma outra atividade aqui também. Aqui, mais uma atividade matemática. Vamos lá. Então, essa atividade matemática aqui, ela tem quantos personagens? Vamos ver aqui. Acho que entrou alguém na apresentação. Ó, ela tem 1, 2, 3 e 3 pêssegos. Cada um desses pêssegos que está aparecendo aqui na tela é um personagem diferente, tá? Ou seja, é uma atividade, né, envolvendo matemática que deu até uma certa complexidade. Num primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço utilizando 3 personagens, mas fica de desafio para o professor, porque é possível que a gente faça toda a atividade utilizando um único personagem pêssego. Ele pode aparecer aqui, desaparecer, caminhar até aqui e aparecer, depois descer até essa outra posição e aparecer novamente. Ou seja, é possível com que a gente faça essa mesma atividade utilizando somente um pêssego, e não 3, como está aqui nessa atividade. Então, eu comecei sempre, por padrão, pelo personagem Tique. Ele já está usando máscara, está lá o professor usando máscara, e as 2 crianças. Então, eu vou colocar aqui na tela principal e executar para vocês verem. Bom dia, alunos! Vamos trabalhar com objetos e números. Depois, sua vez, João. Um pêssego. Um pêssego. São 2 pêssegos. E o menino dá um recado final sobre a questão da proteção e a saúde. Então, vamos explicar um pouco sobre o código. Então, o professor, ele não tem movimento, o personagem Tique. Ele começa somente com diálogos. Bom dia, alunos. Está aqui o primeiro balão. Vamos trabalhar com objetos e números no segundo balão. E sua vez, João. E aí ele envia o comando carta laranja. Para quem? Para o menino João, a personagem criança. Desculpa, não é o personagem pêssego, não é o João. O João é depois. Então, os 3 pêssegos começam quando a bandeira verde é clicada, desaparecendo. Vamos olhar aqui a programação.
Ó, bandeira verde, eles desaparecem. Bandeira verde, eles desaparecem. Depois, quando eles recebem a carta laranja do professor, eles aparecem novamente no quadro. Então, aqui existem duas formas de fazer. Eu posso colocar nessa sequência um bloco atrás do outro, ou eu poderia ter feito isso aqui, ó, separado as programações. Ó, também vai funcionar da mesma maneira. Também vai funcionar da mesma maneira. Ó, executando novamente. E, por exemplo, a grande questão aqui, como eu tenho 3 personagens pêssegos iguais, eu não preciso que os 3 enviem a carta vermelha para o próximo personagem. Se um deles enviar a carta vermelha, já é o suficiente para completar a lógica de programação da atividade matemática. Quem é que vai receber a carta laranja? Vamos ver. Laranja não, vermelha. Tá aqui. Tá aqui o menino. Ele tem 2 sequências de programação. Eu coloquei esse tempo aqui e aqui para que eu consiga sincronizar o balão, a frase que está dita no balão, com o áudio gravado. Tá? O áudio gravado reproduz exatamente o que está aqui. Um pêssego mais um pêssego são 2 pêssegos. Terminando essa sequência, ele envia a carta azul. Vamos ver quem recebe a carta azul. E é o último menino que tem o balão de proteja-se e use máscaras. Ao mesmo tempo, ele executa essas 2 programações que são de o balão dele, né, que é a frase de a questão ressaltando o uso de máscaras para a saúde, e repete aqui no som essa frase dita no balão. Aqui está, por exemplo, aqui o meu canal, basta entrar no YouTube, Rafael Rotter. Então, vamos clicar aqui em vídeos, novamente aqui, e aqui está, por exemplo, o vídeo da aula passada, Scratch Junior como recurso auxiliar no ensino de matemática e letramento em tempos de pandemia. Você clica, assista ao vídeo e na descrição está o link do material de apoio. Esse aqui é o da aula 1. Da aula 2 nós vamos editar ainda e vamos disponibilizar, eu acredito que até sábado estará disponível. Também eu tenho algumas atividades aqui sobre física, tá? Também sobre física para ensino médio ou para já como aulas para o Enem. O dispenser de álcool gel que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos. E também tem algumas outras atividades para quem trabalha diretamente com robótica, testando drones, por exemplo, e outras atividades feitas dentro no pátio, na sala de aula. Também sobre motores, eu gosto muito disso, né? E nossas atividades de drones que a gente executa lá na Escola Vale Verde. Aqui, ó, Miriam, aqui, ó, tem o vídeo aqui da física dos foguetes, toda a teoria e funcionamento e fabricação dos foguetes, tem um vídeo aqui no meu canal, ó, para te dar uma olhadinha, ó. Aqui, ó, a física dos foguetes, leis de Newton e lançamento. Certo, Miriam? Depois, mais alguns vídeos sobre robótica, aqui, construção de sensores de LDR, por exemplo. Aulas com o próprio Kit Explorador Uno. Tenho 3 vídeos, pelo menos, aqui no meu canal. Primeira atividade com o Kit Explorador Uno. Segunda, aula 2 e aula 3. E mais algumas coisas sobre robótica educacional. Também no Facebook, Rafael, só procurar por Rafael Rotter, no Instagram, e também, Marjorie, pode deixar também as tuas redes sociais aí para o pessoal acessar, mostrar o teu canal também. Deixa eu acessar aqui. Conversas na Rede, canal da Marjorie Nunes. Quer falar um pouquinho do teu canal, Marjorie, pro pessoal? Falar rapidinho. Eu tenho esse canal há algum tempo, junto com o blog, e eu estou sempre publicando alguns vídeos bastante voltados para a educação infantil e anos iniciais, alguma coisa de tecnologia, e no blog eu trago bastante desse material. Então, www.conversasnarede.com.br. Eu quero já aproveitar para agradecer a participação de todos. Nós vamos estar divulgando novos cronogramas, novas aulas, novos assuntos também, e a gente está, né, 100% à disposição de vocês. Entrem em contato, nos mandem e-mail, nos mandem WhatsApp, porque neste momento a gente está
estar utilizando esses meios, né, tão importantes que são as tecnologias para nos aproximar e para poder estar nos qualificando. E, pessoal, de coração mesmo, a gente agradece a participação de todos e realmente aqui, Miriam, por mais momentos assim, e a gente sente falta desses momentos assim, onde a gente pode conversar e compartilhar sobre a educação. Eu acho que esses momentos são muito válidos, assim, essas trocas de experiência, e a gente espera que vocês vão divulgar novos momentos também. Se vocês decidirem fazer alguma live, assim, mande um convite pra gente, que a gente participa também. Ah, só valeu, muito obrigada de novo. Tá bom, pessoal, obrigada. Muito obrigado. A gente envia e-mail para vocês com o link para o vídeo, com o material e também novidades. Nos aguardem e fiquem bem, se cuidem. Até a próxima, então. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigado.